Olá, bem-vindo ao curso de Álgebra Abstrata. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos começar o estudo dos anéis e dos corpos. Acompanhe comigo. Um anel A é um conjunto não vazio e nele vamos construir duas operações. A operação de adição, que vai transformar cada par de elementos do conjunto A B no elemento A mais B, e a multiplicação, que vai transformar o par de elementos AB do conjunto A no elemento A vezes B. A adição e a multiplicação devem cumprir com as seguintes condições. A adição deve ser fechada, então quando somarmos dois elementos de A, o resultado obrigatoriamente deve estar em A. A adição também deve ser associativa, então não importa a forma como começamos a somar três ou mais elementos, sempre dá o mesmo resultado. Vale também a comutatividade, então A mais B é igual a B mais A. Existe um elemento dentro do conjunto A, que nós vamos chamar de zero de A, e quando somarmos ele com qualquer elemento Azinho, dá o próprio Azinho. E para todo elemento de A, sempre é possível encontrar um outro elemento B, também dentro do conjunto A, de modo que quando somamos A e B, o resultado é o zero do conjunto A. Essas 5 primeiras propriedades nos dizem, então, que o conjunto A é um grupo abeliano para adição. Já em relação à multiplicação, deve ter o fechamento, então A vezes B cai dentro do conjunto A associatividade da multiplicação, ou seja, também não importa a forma como multiplicamos três ou mais elementos, o resultado é sempre o mesmo. E há também uma propriedade que relaciona a multiplicação e a adição, que é a distributividade. Só que aqui nós temos duas formas de distributividade. Esta primeira é a distributividade à esquerda, porque nós temos o A ao lado da soma de B mais C. Então, por esse axioma, o resultado seria A vezes B mais A vezes C. E aqui embaixo nós temos uma distributividade à direita. O A mais B multiplicado por C deve resultar em AC mais BC. Então, após cumprir com estas 8 condições, o conjunto A, munido da operação de adição e multiplicação, é chamado de anel. Nós vamos abreviar esse fato usando a terna A mais vezes. Quando as operações já estão bem claras para a gente e não houver perigo de confusão, nós podemos simplesmente usar apenas a letra A para indicar um anel. Por exemplo, os conjuntos numéricos dos inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos, com as operações que já conhecemos, são todos anéis. E a partir deles nós podemos também construir o conjunto das matrizes quadradas de ordem n com elementos no anel A, que pode ser qualquer um dos 4 acima, e assim obtemos então mais 4 exemplos de anéis, evidentemente considerando as operações de adição e multiplicação para matrizes às quais já estamos acostumados. O conjunto ZM das classes de resto módulo M, evidentemente esse M deve ser maior do que 1, também é um anel quando se considera as operações a classe de A mais a classe de B igual à classe de A mais B, e a classe de A multiplicada pela classe de B como sendo a classe do produto AB. Fica como exercício você demonstrar que isso é um anel, onde o elemento neutro é a classe do zero, e o elemento simétrico da classe A é a classe M-A. E considerando esses dois exemplos, podemos construir o conjunto das matrizes, cujos elementos são as classes de ZM, as operações de adição e multiplicação são as mesmas da de matrizes, e sendo M e N inteiros maiores do que 1. Um caso específico seria, por exemplo, M igual a 6 e N igual a 2. Então, o conjunto das matrizes de ordem 2 com elementos em Z6. Eu considerei aqui dois exemplos, a matriz A com 3, 4, 0 e 1, a matriz B com 2, 2, 3 e 5. A soma de A com B é 3 mais 2, que é 5, 4 mais 2, que é 6, mais o resto da divisão de 6 por 6 é 0, e por isso ficou 0 barra. E assim por diante, 1 mais 5, que também é 6, e o resto da divisão por 6 é 0. Então aqui está o elemento A mais B. Já o A multiplicado por B,
eu tenho que fazer a primeira linha com a primeira coluna. Então, 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12. E o resto da divisão de 18, ou seja, 6 mais 12 por 6, é 0. Por isso, aqui nós temos o 0 barra. Também fazendo aqui 0 multiplicado por 2 dá 0. 1 multiplicado por 5 dá 5. Então, a classe 0 mais a classe 5 dá a classe 5 aqui. E você também pode conferir esses outros dois resultados. Aqui eu tenho outro exemplo de anel. Então, se A é anel, o conjunto das funções de A em A, com a adição usual da adição de funções, fazendo f mais g de dentro do conjunto A, aplicado em um elemento x, também de A, deve fornecer f de x mais g de x. E aqui a multiplicação, você deve observar aqui para multiplicar duas funções e calcular a imagem para x, basta você calcular a imagem para x de f e para g também, e depois multiplicar os valores. A rigor, para verificar que isso de fato é um anel, nós devemos comprovar que as 8 condições da definição são verdadeiras. Entretanto, eu vou fazer duas aqui e as demais ficam como exercício. Vou fazer a associatividade, então vou considerar f, g e h funções do conjunto de funções de A em A, aplicada no elemento x. Aplico a definição de adição, e aqui nessa primeira parcela eu aplico novamente a definição de soma, ficando f de x mais g de x e depois somado com h de x. Ora, mais f de x, g de x e h de x são elementos do contradomínio da função, ou seja, são elementos do anel A. E por isso, nós podemos associar, e esse colchete aqui pode ser trocado pela definição de soma de funções. Então, f de x mais g mais h de x. E essas duas parcelas significam que f mais a soma de g com h de x é o resultado. O elemento neutro da adição é a função que eu vou chamar de n, evidentemente definida de A em A, pela lei n de x igual a 0 de A, ou seja, é a função identicamente nula. De fato, dada f no conjunto das funções e x pertencente a A, separa aqui em f de x mais n de x. Como n é identicamente nula, a imagem calculada no x é o 0 de A e, finalmente, f de x mais o 0 de A é o f de x. No exemplo 3.6, nós vamos considerar os anéis A e B e vamos formar o produto cartesiano entre eles. Podemos naturalmente definir a soma de A1, B1 com A2, B2 como sendo o par ordenado A1 mais A2 e B1 mais B2. E o produto de A1, B1 pelo par ordenado A2, B2 fica o par ordenado A1, A2, B1, B2. Isso também fornece para a gente outro exemplo de anel, e o anel é chamado de produto direto. Podemos fazer, inclusive, para uma quantidade qualquer de anéis. Mostrar que isso corresponde a um anel significa dizer que a gente tem que provar as 8 propriedades. Sem dificuldade, você deve determinar que o elemento neutro é o 0, dado pelo par ordenado 0 de A e 0 de B. E eu vou provar uma das leis da distributividade. Então, eu vou considerar aqui o A1B1, o A2B2 e o A3B3 no A cartesiano B. E vou multiplicar A1B1 pela esquerda com a soma de A2B2 mais A3B3. Inicialmente, nós somamos aqui dentro do colchete, dando então A1B1 multiplicado por A2 mais A3 e B2 mais B3. Usamos a definição de produto para colocar A1 multiplicado por A2 mais A3 na primeira componente e B1 multiplicado por B2 mais B3 na segunda componente. Como A e B são anéis, podemos aplicar a distributividade. E da definição de soma, a gente quebra em duas partes. A1, A2, B1, B2, somado com A1, A3
e B1, B3. Olhando para este termo, é o que está aqui na definição de produto, e esse outro termo, então, é A1, B1 mais A3, B3. Ficamos, então, com a distributividade do lado esquerdo provada. De modo análogo, você também pode concluir a distributividade do lado direito. Após aí uma quantidade bem significativa de exemplos, nós vamos agora ver tipos de anéis. Um anel pode ser comutativo, quando vale a lei comutativa do produto, ou seja, AB é igual a B vezes A, quaisquer que sejam A e B. E como exemplo, os anéis dos inteiros, dos racionais, dos reais, dos complexos e das classes de resto módulo M, desde que esse M seja maior que 1. Todos eles são comutativos e o anel das funções de A em A também é comutativo desde que o conjunto A, o anel A, seja comutativo. E como você já deve saber que o produto de matriz não é comutativo em geral, o anel das matrizes também não é comutativo. Um anel com unidade é aquele que a gente pode encontrar um elemento que a gente vai chamar de 1 de A dentro do anel A, de modo que ele seja diferente do zero do anel e que A vezes 1 seja igual a 1 vezes A e que dá o próprio A, qualquer que seja o elemento A do anel. Então é claro que o 1 é a unidade dos anéis numéricos dos inteiros, racionais, dos reais e dos complexos. A classe 1 é a unidade no anel ZM e o anel das matrizes quadradas tem como anel a matriz identidade. Mas cuidado que nem todos os anéis têm unidade. É o caso do anel dos números pares, o anel 2Z. Para provar isso, nós vamos considerar aqui um U da forma 2P como sendo a unidade de A. Sendo 2P, esse P tem que ser obrigatoriamente inteiro, é um número par. E dado qualquer A pertencente a A, se U é a unidade, então A vezes U é igual a A. Daí a gente pode cancelar o A e trocando o U fica 2P igual a 1. O que implica em P igual a meio, mas P igual a meio não pertence ao conjunto A porque não é um número par. E assim, então, o 2Z não tem unidade. Em geral, qualquer anel NZ, sendo N diferente de mais e de menos 1, não tem unidade. Um anel A pode ser comutativo e ter unidade. Nesse caso, a gente vai dizer que é um anel com unidade. E vamos abreviar por ACU. Um anel comutativo A, não necessariamente tendo unidade, será um domínio de integridade se vale a lei do anulamento do produto. Ou seja, dados A e B dentro do conjunto A, onde a multiplicação entre eles é o zero do anel, isso obriga que ou A seja igual a zero ou B seja igual a zero. Analisando a forma contrapositiva da definição, nós vamos dizer que A é um DI se dados A e B pertencentes ao anel A sem o zero, esse que eu estou denotando por A estrela, obrigatoriamente o produto deles deve dar diferente de zero. Os anéis numéricos são todos DI. E é isso que justifica quando você está resolvendo por fatoração a equação polinomial de Gréu-2, digamos x ao quadrado menos 3x. Aí você coloca o x em evidência para ficar x multiplicado por x menos 3 igual a zero. Olhando essa equação como uma equação no conjunto dos números reais, que é um domínio de integridade, segue daí que ou x é igual a zero, ou então o x menos 3, que é o outro número, é igual a zero. E, obviamente, você pode também concluir que o x é igual a 3. Aqui no exemplo 3.14, eu te mostro que o anel de matrizes quadradas não é um DI, porque eu peguei duas matrizes não nulas. Esse 1 aqui na primeira linha, primeira coluna, e esse outro 1 na última linha, última coluna, impedem que as matrizes sejam nulas. No entanto, quando eu multiplico uma pela outra, o resultado é a matriz nula. Então, aqui, novamente, não temos um domínio de integridade. Esse fato nos motiva a dar uma definição. Se a gente tiver um anel que não é um domínio de integridade, os elementos A e B, a partir de agora, vamos chamá-los de divisores próprios do zero de A. Dessa forma, um anel comutativo A é um DI se
ele não possui divisores do zero. Vamos resolver agora uma questão interessante, em que vamos provar que o Zm é DI se e somente se o M é primo. Então, vamos supor por contradição que M não seja primo, ou seja, ele é composto. Então, ele sendo composto, é sempre possível encontrar inteiros A e B entre 1 a M, de modo que M seja o produto desses inteiros AB. E ainda como esses inteiros são menores do que M, as suas classes laterais, ou as suas classes de restos, estão dentro de Zm. E efetuando a multiplicação dessas classes, fica igual à classe de AB. Mas, pelo que está bem aqui, o AB é igual a M. Então, a classe do AB é igual à classe do M, e na divisão de M por M, o resto é zero. Portanto, a classe de AB é zero. E isso nos diz, então, que A e B são divisores próprios do zero, o que é uma contradição ao fato do Zm ser DI, que é o que nós estamos supondo por hipótese. Agora, de modo recíproco, nós vamos tomar A e B dentro do Zm, a gente sabe que o M é primo, e com a propriedade de a classe de resto do A multiplicada pela classe de resto do B é igual à classe do zero. Então, da operação em Zm, nós temos AB, a classe do AB igual à classe do zero, o que significa então que AB é congruente a zero módulo M. Por definição de congruência, então o M divide AB, mas o M é primo, então se ele está dividindo um produto, é porque ele é divisor de pelo menos um dos fatores. Então, M divide A ou M divide B, o que nos dá, respectivamente, A congruente a zero e B congruente a zero, ambos módulo M. E a congruência módulo M nos dá que a classe de A é a classe de zero, ou então a classe de B é a classe do zero, fazendo, portanto, com que Zm seja DI. Agora vamos definir um corpo como sendo um anel comutativo com unidade, em que todos os elementos de A estrela, ou seja, todos os elementos de A, exceto o zero, têm inverso. Dos conjuntos numéricos que já abordamos aqui, apenas o Z não é corpo. Mas o Z2, conforme o exemplo 3.17, é um corpo. Observe que o inverso do 1 é o próprio 1 e que 0 não tem inverso. Para finalizar, vamos ver um contra-exemplo de corpo. No caso, o conjunto das funções de R em R. Fica a seu cargo descobrir que a unidade desse conjunto é u de x igual a 1. E vou ainda considerar uma função f de x que dá 2 se o x for diferente de 0 e 0 se o x for igual a 0. Esse 2 aqui nos garante que a função f não é identicamente nula. F não é zero de R. Função g, calcular o produto aplicado em zero, f vezes g aplicado em zero. Por definição de produto, a gente pode quebrar isso em f de 0 e g de 0, mas o f de 0, por definição, é 0, então tem 0 multiplicado por g de 0, isso dá 0. Ou seja, a multiplicação entre f e g não pode ser igual à função identidade, e assim f não é inversível. É importante observar, então, que um anel comutativo com unidade é um corpo se o conjunto A estrela, ou seja, todos os elementos de A, exceto o seu zero, é um grupo abeliano. No próximo episódio, vamos explorar algumas propriedades dos anéis e dos corpos. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estar aqui conosco. Até a próxima e bons estudos.